Olá pessoal, meu nome é Raquel Pelacani, sou professora de História aqui do curso Supermódulos e hoje a gente vai dar andamento à matéria, vamos falar de tratados de limites durante o Brasil colonial, né? Bom, antes de tudo, a gente precisa entender, afinal, que tratados são esses, para que serviram, né? Em que contexto eles foram criados. Bom, primeiro, necessidade de demarcação do território colonial brasileiro pela coroa portuguesa, né? Conforme o tempo vai passando, principalmente depois da descoberta do ouro, né? Que a gente inclusive falou sobre esse tema, né? Sobre a economia mineradora brasileira na aula passada. Então, principalmente depois da descoberta do ouro, a gente tem uma necessidade de mostrar, da coroa portuguesa, de mostrar, olha, esse território aqui é meu, porque agora tem ouro, tem diamante, tem prata, né? Então tem toda uma preocupação a mais, entende? Então demarcar o território era super importante. E, obviamente, através da diplomacia, né? A gente já está na Idade Moderna, nem sempre vai ter guerra, vai ter conflito, então as potências, os reinos, principalmente os reinos ibéricos, né, que eram reinos irmãos, que dialogavam muito bem, pelo menos na maior parte do tempo, procuravam essa parte diplomática. Então a gente tem esses tratados sendo assinados, são muitos tratados, né? Então a gente precisa ir devagarinho, de um em um, para a gente poder se organizar. Dica que eu dou para vocês, né? Fazerem anotações. Conforme os tratados forem passando, vocês vão pausando. Ah, a Raquel falou do Tratado de Madrid. Pausa. Escreve tudo aquilo que o Tratado de Madrid trouxe. Aí dá o play de novo, continua vendo o próximo tratado. Pausa novamente. Senão, se vocês assistirem a aula inteira e depois forem escrever tudo, forem fazer os resumos aí de vocês, vocês vão se enrolar. Então é melhor ir pausadamente, até porque é uma forma muito boa de fixar o conteúdo, certo? Bom, então, tratados, né? O conceito é basicamente esse, a partir de uma necessidade de demarcação do território, como eu já falei, né? O fato de que Tordesilhas vai se tornar completamente obsoleto, a própria economia mineradora, ela vai avançar sobre o meridiano de Tordesilhas, então aquilo já vai estar sendo super desrespeitado, então eu preciso de uma nova demarcação, né? É claro que essas demarcações elas não vão levar em consideração os assentamentos indígenas, óbvio, os indígenas não serão respeitados, a gente não precisa nem raciocinar muito sobre isso, né? E boa parte do território brasileiro começou a ser demarcado a partir desse momento. Então, o território brasileiro que temos hoje, a gente vai ter um tratado em especial de 1750, que é o Tratado de Madrid, a gente vai ver pausadamente. A partir do Tratado de Madrid, o território brasileiro é basicamente o que a gente tem hoje, com exceção do Acre, né, que vai ser comprado, se não me engano, da Bolívia, daqui a pouco a gente vai confirmar esse dado, já no século XX, no início do século XX. Então, com exceção do Acre, todo o resto já é basicamente igual ao Tratado de Madrid. Então, são tratados importantes que definiram as nossas fronteiras atuais. Então, a gente vai seguir na ordem cronológica, obviamente. O primeiro tratado é o Tratado de Lisboa, de 1681, aí no finalzinho do século XVII. O Tratado de Lisboa foi assinado entre Portugal e Espanha. A maior parte dos tratados são assinados entre Portugal e Espanha, mas nem sempre, tá? Bom, o que foi sacralizado, o que foi determinado nesse tratado? A colônia de Sacramento, eu até coloquei esse mapa aqui para a gente poder entender, isso aqui, ó, meridiano de Tordesilhas, que está sendo desrespeitado, tá? Atualmente, essa daqui é a República do Uruguai, tá? Sacramento, colônia de Sacramento, é uma regiãozinha aqui, fica perto de Buenos Aires, que fica do outro lado aqui desse pedaço aqui de Oceano Atlântico. E a colônia de Sacramento, ela tinha uma posição estratégica muito interessante, porque ela ficava muito próxima da bacia do Rio da Prata. O Rio da Prata é um rio que leva para uma região da América do Sul que não tem costa, assim, tipo, o Rio da Prata ele se prolonga até essa região, ou seja, se você não tem costa, como é o caso do Paraguai mais tarde, por exemplo, se você navega o Rio da Prata, você chega no mar. Então, o Rio da Prata ele tinha essa importância, né, de ligar o mar a regiões que não fazem fronteira com o mar, né? Então era uma região estrategicamente interessante. Então a colônia de Sacramento era muito disputada, tá? Então esse tratado aqui de Lisboa, a Espanha reconhece que a colônia de Sacramento seja território português.
ou seja, que fizesse parte do Brasil colonial. Por quê que a Espanha reconhece isso? Porque a quantidade de portugueses que ali viviam e que colonizavam aquela região era muito grande, né? Então a Espanha ela reconhece que o território é português, né? Só que ela só reconhece porque ela é pressionada pela Inglaterra, né? Porque a Espanha tinha dívidas com a Inglaterra, então a Inglaterra pressionou, aumenta juros, ameaçou, e aí a Espanha acabou concedendo, né? Então, esse apoio da Inglaterra foi muito importante para que Portugal conseguisse essa vitória diplomática. Os colonos espanhóis, no entanto, alguns colonos espanhóis que viviam ali, eles apresentaram resistência e não saíram do território, né? Então, a situação é essa, né? No Tratado de Lisboa, a gente tem o território da colônia do Sacramento é português, a partir de um documento, é oficial isso, porém, eu tenho muitos espanhóis vivendo naquela região, além dos portugueses, obviamente. E aí o tempo passa, né? Em 1713, alguns anos depois, é assinado o primeiro Tratado de Utrecht, tá? Agora Portugal assina esse tratado com a França. Então já não é mais Portugal e Espanha, aqui agora vai ser Portugal e França. Bom, esse tratado foi importante para definir as fronteiras no extremo norte brasileiro, né? Foi escolhido o rio Oiapoque para dividir o Brasil da Guiana Francesa, que era uma colônia francesa na época, né? Então eu até coloquei aqui para vocês, o rio Oiapoque é esse aqui, tem alguns afluentes e tal, mas o rio é esse aqui, ele nasce aqui, né? Ainda no Amapá, e chega até o Oceano Atlântico aqui. Ele desemboca aqui. Então esse rio foi escolhido como fronteira entre a Guiana Francesa e a América Portuguesa, Brasil, certo? E a França também reconhece que Portugal tem exclusividade na navegação do rio Amazonas. Existia aí, por conta do extrativismo das drogas do sertão, algo que a gente também já viu em aulas passadas, né? Muitos franceses fazendo esse comércio, através da navegação do rio Amazonas. Então também foi estabelecido que isso aí era exclusividade portuguesa, certo? E a gente tem 2 anos depois o segundo Tratado de Utrecht, tá? Só que dessa vez, Portugal não está assinando o tratado com a França, está assinando o tratado com a Espanha. E adivinha qual vai ser a temática? A colônia de Sacramento, né? Que é aquele território lá que eu mostrei para vocês no mapa anterior, que é lá perto, que é hoje, fica no território atual do Uruguai, etc, né? Bom, a Espanha, ela reconhece de novo a posse de Portugal sobre a colônia de Sacramento. A Inglaterra pressiona novamente. Por quê? Foi preciso um segundo tratado para funcionar como uma pressão para o governo espanhol tirar os espanhóis da região, porque eles não queriam sair, né? E não é só a questão, assim como eu posso dizer, não é só uma questão diplomática aqui. Isso aqui era uma espécie de uma ameaça. Olha só, é a segunda vez que a gente está assinando isso. A Inglaterra pressiona novamente. Então era uma ameaça um pouco mais pesada, né? E aí a Espanha assina aquilo ali, querendo dizer o quê? Olha, Portugal, eu tô fazendo a minha parte. Tá vendo que eu tô assinando o tratado aqui, mas os colonos não estão querendo sair. Eu concordo contigo que Sacramento é seu, mas os colonos não estão querendo sair. Então é meio que a Espanha assina meio que para se justificar de que tinha ciência daquilo ali, né? Embora ela quisesse, a gente vai ver mais tarde, a colônia de Sacramento por conta da posição estratégica. Em 1750, um pouquinho mais tarde, é assinado o Tratado de Madrid entre Portugal e Espanha novamente, tá? Então a gente só vai ter um tratado que não é assinado entre Portugal e Espanha, que ao invés da Espanha a gente vai ter a França, que vai ser o primeiro Tratado de Utrecht de 1713, tá? Que foi aquele que a gente já viu. O Tratado de Madrid é o mais importante de todos, assim, é o tratado que mais aparece em prova. Por quê? Porque ele vai meio que definir as fronteiras do Brasil atual, mais ou menos. É o que mais chega perto do Brasil atual, com exceção do Acre, né? E de um pedaço aí da região sul brasileira. Bom, Portugal finalmente acaba cedendo Sacramento para a Espanha, né?
Nesse momento aqui, Portugal aceita devolver Sacramento para a Espanha. Por quê? Porque a Espanha concorda em tornar obsoleto o meridiano de Tordesilhas. Olha aqui, ó. Tordesilhas foi revogado. Para Portugal isso era muito interessante. Por quê? Porque e o ciclo do ouro? Se Portugal não revogasse Tordesilhas, parte das minas iriam para a Espanha. Então Portugal pensou, não, dá Sacramento para a Espanha, porque pelo menos eu perco Tordesilhas. E aí a gente continua com a nossa mineração plena, né? E aí a Espanha fica satisfeita, né? Então Portugal cede Sacramento para a Espanha, né? E em troca a Espanha entrega para Portugal, né, assim, uma região do sul chamada Sete Povos das Missões. O nome já é autoexplicativo, né? Sete Povos das Missões tinham várias tribos indígenas ali dentro de missões jesuíticas. Só que padres jesuítas espanhóis. É claro, se Espanha cede os sete povos para Portugal, é porque Espanha possui os sete povos, né? Então aqueles padres jesuítas ali são todos espanhóis, né? Então, em troca, para Portugal não ficar tão chateado assim por perder Sacramento, ele ganha essa região dos sete povos, que não era também uma região tão interessante assim, não. Era perto da região estratégica, mas não estava dentro daquele ciclo, né, de uma região futuramente mais interessante numa guerra ou então numa disputa pela bacia do Rio da Prata. Aliás, essa disputa ela acontece, né? É a Guerra do Paraguai que a gente vai ver mais pra frente. Bom, aqui é utilizado para Portugal devolver Sacramento para a Espanha, é utilizado um princípio muito importante chamado princípio da ut possidetis. Ou seja, a terra é de posse daquele que a torna útil. Então, se em Sacramento eu tenho espanhóis, eu preciso entregar Sacramento para a Espanha, né? Mas aí é bem assim interessante, porque esse princípio ele é usado a bel prazer, né? Porque Sete Povos das Missões tinha muito mais espanhol do que português, mas tudo bem. Bom, aqui eu coloco essa questão do Acre, né? Que, com exceção do Acre, é isso mesmo, foi comprado da Bolívia em 1903. Esse Tratado de Madrid, ele vai determinar as fronteiras do Brasil atual. É o tratado que mais se aproxima das fronteiras do Brasil atual, certo? Então a situação agora é a inversa. Então a gente viu, ó, vamos só recapitular. Vamos voltar aqui até o primeiro tratado. Tratado de Lisboa, Sacramento está com a Espanha. Falei besteira. Tratado de Lisboa, Sacramento está com Portugal. A Espanha reconhece que é de Portugal. Tratado de Utrecht, não há alteração com relação a Sacramento. Segundo o Tratado de Utrecht, Portugal continua com posse sobre Sacramento. Tratado de Madrid, a coisa muda. Sacramento passa para a Espanha e Portugal ganha o prêmio de consolação chamado Sete Povos das Missões. E aí a gente vai chegar no Tratado de El Pardo, de 1761. Né? Você vê que a maior parte dos tratados acontecem no século XVIII. A gente tem um do século XVII e vai ter um do século XIX, mas a maioria é século XVIII. Novamente, um tratado assinado entre Portugal e Espanha, né? Na cidade de El Pardo. Portugal, ele tem os sete povos, só que ele não consegue controlar os indígenas que ali estão, porque esses indígenas já estão acostumados com os padres jesuítas espanhóis. Se aquele território não é mais espanhol, os padres jesuítas vão embora, porque eles são espanhóis. A coroa portuguesa, a coroa espanhola, ela não vai mais financiar aquelas missões. Então os caras têm que ir embora. E os indígenas? Eles não vão aceitar a dominação portuguesa. Então Portugal vai ter muita dificuldade para controlar essas populações dos sete povos, porque essas populações estavam acostumadas às dominações jesuíticas e espanholas. O que Portugal vai querer fazer? Toma sete povos que eu não quero mais. Eu aceitei de bom grado. Eu tentei fazer o negócio acontecer, mas não rolou. Inclusive, essa dificuldade de controlar, isso aqui vai ser um conflito, que a gente vai estudar numa aula próxima, chamado Guerras Guaraníticas.
né? Então, são conflitos aí que vão, inclusive, envolver França. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso. Daqui a pouco, assim, né? Nas próximas aulas. Então, Portugal devolve para a Espanha. Ó, não consegui fazer funcionar, então agora me devolve Sacramento. Porque eu estou devolvendo meu prêmio de consolação, então você me devolve o que eu te dei. E Espanha, muito a contragosto, acaba devolvendo Sacramento para Portugal. Então agora a coisa se inverte. Se no tratado anterior, pela primeira vez, né, num tratado, Espanha é dona de Sacramento, o tratado anterior, o Tratado de Madrid, agora no Tratado de El Pardo, Sacramento volta para Portugal e Espanha volta a possuir os 7 povos das missões, certo? E aí, em 1777, a gente tem a assinatura do Tratado de Santo Ildefonso, tá? Novamente entre Portugal e Espanha. O que acontece aqui? Aqui acontece um lance muito assim, interessante. Eu vou até mostrar aqui no quadro, para de repente ficar mais fácil para vocês, né? Aqui a gente tem a Guerra dos 7 Anos, né? E a Guerra dos 7 Anos é entre Inglaterra e França. Sendo que Inglaterra ganha o apoio de Portugal. E França ganha o apoio da Espanha. Agora veja bem, se no tratado anterior, que é o Tratado de El Pardo, Espanha devolve Sacramento para Portugal com muita dor no coração, e alguns anos depois essa guerra aqui acontece, o que vocês acham que a Espanha vai fazer? Vai aproveitar que no contexto da guerra ela está num grupo contrário ao grupo de Portugal, ela vai invadir todo o sul da América Portuguesa e vai tomar tudo, inclusive Sacramento, né? Então, pelo tratado, quer dizer, o Tratado de Santo Ildefonso é para resolver essa situação, porque, pô, a Espanha tá de sacanagem, a guerra acaba e a Espanha vai ter tudo? Não. Vai ser assinado um tratado entre Portugal e Espanha para resolver essa situação aqui. E Espanha, muito espertamente, o que ela faz? O que você quer, Portugal? Você quer o sul da América Portuguesa? Então toma o sul. Mas Sacramento e 7 povos são meus. Então devolve todo o sul e fica com Sacramento e 7 povos das missões, né? Então o Tratado de Santo Ildefonso foi muito difícil, foi muito discutido, muito polêmico, né? E a Espanha se dá bem. Então vocês vão ver mais tarde, eu fiz uma tabelinha para a gente poder entender a partir de cada tratado, Sacramento e 7 povos está com quem, né? Para a gente poder recapitular isso tudo. Bom, coloco aqui para vocês, na Guerra dos 7 Anos, entre Inglaterra e França, Portugal e Espanha apoiam lados diferentes. Aproveitando-se da guerra, Espanha toma toda a região sul do Brasil, né, da América Portuguesa, incluindo Sacramento, obviamente, que era o seu objetivo principal. Nesse tratado de 1777, Espanha concorda em devolver todo o sul do Brasil a Portugal, porém, com exceção de Sacramento e 7 povos. Então, pela primeira vez, a Espanha mandou muito bem, pela primeira vez a Espanha está com os 2 territórios ao mesmo tempo. E aí, a gente se encaminha para o último tratado, que é o Tratado de Badajoz, já no século XIX, né, novamente entre Portugal e Espanha, porque Portugal não está aceitando isso desde o tratado anterior, né, e a Espanha, ela concorda no Tratado de Badajoz em devolver para Portugal os 7 povos das missões. Em contrapartida, Portugal precisa se comprometer a nunca mais reivindicar a colônia de Sacramento. E assim, de fato, ele cumpre, né? Assim, de fato, acontece. Tanto que hoje a gente entende que Sacramento é a República do Uruguai, que é uma região que era colônia espanhola, se tornou independente, tanto que eles falam espanhol, etc., né? Então, para a gente encerrar a aula e recapitular isso tudo, vocês devem estar ficando enlouquecidos, né, com Sacramento, com 7 povos, eu criei essa tabelinha tosca, vocês vão me perdoar, vocês sabem que as minhas tabelas feitas no Paint são toscas, né, mas vocês não vão se importar, porque ela está bem didática, né. No Tratado de Lisboa, qual é a situação de Sacramento? E qual é a situação de 7 povos das missões?
No Tratado de Lisboa, eu tenho Portugal, dono de Sacramento, e Espanha, dona dos 7 povos. Aí vem o primeiro Tratado de Utrecht, a Espanha reforça isso, que, aliás, o primeiro Tratado de Utrecht não. O primeiro Tratado de Utrecht, eles nem tocam nesse assunto. Segundo o Tratado de Utrecht, a Espanha reconhece, não, gente, olha só, eu confirmo aqui que Sacramento é de Portugal, tá? E 7 povos continua sendo dela. Já no Tratado de Madrid, isso é invertido, né? Porque para Portugal ganhar a revogação de Tordesilhas, ele aceita que Sacramento vá para a Espanha. E aí ganha o prêmio de consolação, que é 7 povos das missões. Eu estou usando, inclusive, os mesmos termos que eu usei quando eu falei dos tratados para vocês se localizarem. Aí vem o Tratado de El Pardo. Portugal devolve o prêmio de consolação porque não conseguiu dominar os indígenas, que estavam acostumados lá na colônia de 7 povos, os indígenas estavam acostumados com a dominação espanhola. Portugal não consegue dominá-los, devolve para a Espanha e pede Sacramento de volta. Então a situação se inverte e volta à situação inicial. Colônia de Sacramento sob o domínio português, 7 povos das missões sob o domínio espanhol. Aí vem o Tratado de Ildefonso, que é o tratado em decorrência da Guerra dos 7 Anos, quando a Espanha tomou o sul inteiro, né? E aí Portugal assina esse tratado com a Espanha querendo o sul do Brasil de volta. A Espanha devolve o sul, com exceção de Colônia de Sacramento e 7 povos das missões. Aqui a Espanha consegue ter tudo, né? E o último tratado, já no século XIX, Tratado de Badajoz, quando a Espanha, olha, Sacramento é minha, eu até te dou 7 povos, mas você, Portugal, se compromete a nunca mais solicitar Sacramento. E assim é assinado o tratado, né? Assim fica a situação. Então é só vocês entenderem que a situação inicial era uma e a situação final é exatamente a inversa, tá? Então essa tabela aqui é só para vocês se organizarem aí mentalmente. Vocês podem fazer a tabela aí do jeito que vocês quiserem, podem me mandar lá no grupo, eu corrijo. Se quiserem fazer resumo, me mandar, eu corrijo para vocês. Tudo bem, pessoal? Bom, essa aula é meio pesada, mas é uma aula necessária. A gente tem algumas questões onde esses tratados aparecem nas alternativas, então vocês precisam conhecê-los, certo? Sobretudo o Tratado de Madrid, ele é muito importante, principalmente por revogar o Tratado de Tordesilhas e por chegar mais perto das fronteiras brasileiras atuais. Espero que vocês tenham gostado da aula. A gente se encontra novamente na semana que vem.